Bom dia, sétimo ano. Bom dia, boa tarde. Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C, sétimo ano D, né? Estamos iniciando aqui mais uma aula de história. Hoje o tema é a Contra-Reforma. Nós temos aqui alguns pontos para ser mais ampliado um pouco, né, do que a aula passada. A aula passada a gente deu uma explicação praticamente no capítulo inteiro. Quando chegou nessas últimas partes aqui, que no caso a Contra-Reforma, a gente maneirou mais um pouco na explicação e hoje eu quero fazer uma explicação mais aprofundada, certo? Gente, sobre a questão da Reforma Protestante, a Reforma Protestante ela foi um movimento, né, que a gente já comentou sobre isso. Foi um movimento dentro da própria igreja católica, que muitos não estavam aceitando a forma que a igreja trabalhava, que a igreja tinha as suas normas, a forma que a igreja interpretava a Bíblia e tal. E muitos cristãos que viviam dentro dos conventos, por exemplo, Martinho Lutero, inclusive eu até indico para vocês um filme, gente, muito bom, que o nome do filme é Martinho Lutero. É muito bom, gente, esse filme, viu? Muito bom. Vocês assistirem, vocês não vão se arrepender. Porque o filme é muito interessante. A gente aprende muita coisa com esse filme. E assim, homens como Martinho Lutero, que não aceitava, estava entendendo a Bíblia de outra forma, eles começaram a escrever. Inclusive Martinho Lutero, ele colocou na porta da igreja da cidade dele, que era o Wittenberg, as suas 95 teses. As 95 teses dele foram os 95 pontos principais que ele não concordava com a igreja católica, né? Os pontos que ele interpretava da forma dele, né? Segundo ele, seria a forma mais correta de se interpretar. Nasceu aí, gente, então o luteranismo, né, que é a igreja luterana. Depois, em seguida, apareceu o calvinismo, depois o anglicanismo, e assim por diante, produzindo várias outras cisões dentro da igreja católica e, consequentemente, também dentro da própria igreja protestante. Até hoje acontece cisões, né? Cisões são separações, né? Lendo só um pouquinho aqui desse texto, ó, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo produziram uma cisão definitiva na cristandade ocidental, que se dividiu em razão, que dividiu cristãos católicos e cristãos protestantes. Com isso, a intolerância religiosa e o radicalismo cresceram bastante. Logo, gente, a perseguição religiosa também cresceu, né? Já existiam os argumentos que a igreja utilizava para queimar as pessoas na fogueira da Inquisição, né? Existia toda uma explicação teológica, o porquê da fogueira, né? A fogueira não foi algo criado por acaso, assim, de uma forma bem rápida, mas a fogueira da Inquisição, o tribunal do Santo Ofício, né? Era chamada a Inquisição, foi algo criado durante muito tempo, foi pensado, né? O porquê do fogo, né? Para a pessoa ser purificada e tal, as mortes mais dolorosas, as mortes menos dolorosas, para poder fazer com que as pessoas confessassem o pecado, para que as pessoas fossem livres do inferno futuramente, caso confessassem o pecado. E teve a Contra-Reforma, que foi uma forma que a Igreja Católica encontrou para poder reagir aquelas mudanças que estavam acontecendo dentro da Igreja Católica. Continuando aqui, ó, para compreender esse período histórico, é importante perceber que a Igreja Católica não estava indiferente com seus problemas internos, e não foi necessariamente o movimento protestante que fez ela rever sua conduta. Foi a própria igreja, né? A própria igreja já estava vendo que estava se saturando com aquela sua forma de dirigir os soberanos da igreja, aquelas lideranças dentro da católica. E eles já tinham uma certa noção
dos perigos que poderiam ocorrer, dos perigos que estavam ocorrendo. E assim, gente, a reforma protestante de 1517 foi apenas mais uma reforma, né? Só que essa deu certo, porque as outras tentativas não deram certo. Então, há muito tempo, há mais de 100 anos, mais de 100 anos antes de 1517, já havia outras pessoas que já tinham feito alguns movimentos para tentar mudar essa forma que a Igreja Católica dirigia, conduzia a Igreja, né? Aqui, no entanto, a reforma protestante, a expansão das igrejas pela Europa e a perda de adeptos pressionaram o catolicismo a iniciar um movimento de renovação. Então ele começou, né? Foi o Concílio de Trento, foi uma das mudanças, a criação da Companhia de Jesus, que eu já até falei. A Companhia de Jesus, gente, foi muito importante no processo de conquistas dos novos territórios, porque Portugal, a Espanha eram países católicos, principalmente a Espanha, né, gente? A Espanha foi um dos países foi o país que mais perseguiu pessoas que não eram católicas. Era o país mais católico, mais rigoroso no catolicismo, era a Espanha. Eles eram muito poderosos, assim como também Portugal. E o país e a região que era encontrado, o território que fosse encontrado pela Espanha ou por Portugal, eles eram rapidamente evangelizados com o catolicismo. Tanto é que aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram em 1500, eles trouxeram logo os jesuítas. Os jesuítas implantaram todo o sistema de conquista nas aldeias indígenas, fazendo os aldeamentos, os ensinamentos dentro das aldeias indígenas, ensinando os índios a ler, a escrever, a costurar suas roupas, a cantar, né, a rezar. Isso foi muito importante no processo de aculturação pelos portugueses aqui no Brasil. E a Espanha, da mesma forma, a Espanha também mandava os jesuítas dentro dos navios que faziam as conquistas, com a intenção de evangelizar aquela região para que não acontecesse de protestantes virem e evangelizar com o novo cristianismo do protestantismo, né? Continuando aqui, ó, a intolerância religiosa. Na época das reformas religiosas, no interior de cada país, as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do rei, o que propiciava o aumento da intolerância e das guerras religiosas. Terrível, né, gente? Isso. O rei, geralmente, ele tinha a religião católica. No caso, quase o mundo todo era católico, né? Nessa época da expansão marítima comercial. E, consequentemente, cada país que era encontrado, cada território que fosse encontrado por Portugal e Espanha, era implantado o catolicismo. É claro que o rei estava lá sendo católico, né, para poder dar a referência. Aqui os instrumentos da Contra-Reforma. Para iniciar a Reforma Católica, em 1545, o Papa III, convocou um concílio na cidade italiana de Trento, cujos trabalhos se estenderam até 1563. Olha aí, gente, muitos anos, né? Quantos anos aí? 45, 55. Foram 17 anos, né? 18 anos, né, gente? 18 anos de concílio. O concílio é uma reunião, né? O Concílio de Trento, como ficou conhecido, realizou os dogmas e os ritos católicos como a salvação pela fé e pelas obras. Isso aqui era um dos pontos, né, que Lutero contestou, que a salvação deveria ser exclusivamente pela fé e não pelas obras. Só que a Igreja Católica ela começou a dizer que era pela fé e pelas obras, né? Só que na época que Lutero estava contestando isso, a Igreja frisava mais essa questão da obra, né? Para quem não sabe, a diferença é que a fé é você acreditar, né? A salvação pela fé é você acreditar, crer em Deus, saber que Ele é todo poderoso, tal e tal. E pelas obras é você fazer caridade. Então, se você quer se livrar de um pecado, de um mal, você tem que fazer caridade, fazer bondades. O que é fazer bondades? É dar aquilo que você tem às pessoas que precisam. E a Igreja Católica, ela pedia muito, né? Pedia muito. Ela dizia que estava precisando construir uma igreja, tal, precisando para ampliar os mosteiros, a alimentação dos monges que viviam dentro dos mosteiros. Então, quem dava
era abençoado, segundo a igreja, né? A presença de Cristo na Eucaristia, no caso, é aquela questão da Santa Ceia, né? Do pão e do vinho, que eles dizem que realmente aquele vinho é o sangue de Cristo, enquanto os protestantes dizem que não, só faz representar, e que o pão também só representa, a Igreja Católica diz que é a carne de Cristo. Então cada qual tem a sua visão. A igreja pregava uma visão de que realmente aquele pão era a carne de Cristo e realmente aquele vinho era o sangue de Cristo, enquanto a igreja protestante diz que apenas simboliza a autoridade e a infalibilidade do Papa, né? Uma coisa também que Lutero contestou bastante, né? Que o Papa ele é um homem carnal, um homem de carne e osso, assim como qualquer outra pessoa. Então ele é passível de errar, mas a igreja dizia que não, ele jamais erra. É a hierarquia eclesiástica, a questão de obedecer, né, às suas lideranças um a um. O celibato do clero, era o Papa, o padre não ser preciso casado, ele não pode casar, né? Muito embora, né, nessa época, gente, a igreja existia muitos padres que tinham filhos com mulheres, né, eles tinham mulheres, né, e vivia toda essa questão vamos dizer assim, a prostituição, né, que dentro da igreja isso significa prostituição, em relação aos padres, né, aos próprios padres. Não que entre nós que somos fiéis normais, né, isso seja visto como uma prostituição, mas para a Igreja Católica, dentro do mundo do mundo eclesiástico, né, do mundo de padre, de bispo, de serviço, quando ele tem um caso com a mulher, isso já é visto como uma prostituição, um pecado e tal. A devoção aos santos e à Virgem, uma coisa também que o protestantismo até hoje prega contra, né? A devoção a santos, não devemos ser devotos a santos, a imagem e tal, a Virgem Maria. Os 7 sacramentos, que era o batismo, a Eucaristia, a crisma, matrimônio, ordem, penitência e a extrema-unção. Isso aqui tem uma certa diferença do protestantismo. O protestantismo também tem os seus pontos que eles gostam de debater, enquanto os católicos têm um certo cuidado mais com esses pontos e também vamos dizer assim, uma certa preservação, né? Que isso é como se fosse um patrimônio religioso muito importante, né? Uma das partes mais importantes são os sacramentos, né? E o emprego do latim na Bíblia e na realização das missas. Uma coisa que o Lutero também falava muito mal disso. Ele criticava bastante porque o povo tem que entender a missa, tinha que entender o culto, né? Tinha que ser na língua do povo, para o povo poder entender. Então aqui a gente tem a reunião, né, que eram muitos aqui nessa reunião. Temos aqui as imagens ao lado, as imagens de alguns santos, algumas pessoas importantes, né? Quando a igreja fala de santos, gente, a gente tem que entender uma coisa, que existe 2 visões, né? Eu não vou dizer que são visões errôneas, mas eu vou dizer que são visões, pontos de vista. Por exemplo, quando a igreja católica fala no santo, ou quando um evangélico fala num santo, o evangélico diz assim: nós somos santos de Cristo. Santos é que a gente está salvo por Ele, Deus tem um certo cuidado com a gente tem um compromisso com Ele, em obedecer, em seguir a palavra dele e tal. Dentro do mundo católico é algo parecido também. É bem parecido, as visões são bem parecidas. Só que quando a gente olha pelo lado do santo imagem propriamente dito, é como se a gente que está falando, a gente está se referindo a um semideus, a um deus. Mas não, aquelas pessoas que estão lá representam apenas pessoas que foram importantes para a igreja. Pessoas que batalharam pelo evangelho, que tentaram pregar de forma correta, que tentaram ser puros igual a Cristo. Da mesma forma que os evangélicos tentam ser puros igual a Cristo, tentam serem retos, assim como Cristo foi, a gente tenta imitar a Cristo. Os católicos também argumentam que essas pessoas que estão lá na igreja foram retas diante de Deus. Só que vem a contradição, muitos vendo, né? Essa contradição que muitas pessoas encaram como se eles fossem deuses, pedem
bênçãos, pedem curas, né? Então isso gera um problema muito sério entre as duas religiões, né? Continuando aqui, o Tribunal do Santo Ofício. Gente, essa questão do Tribunal do Santo Ofício, isso era uma coisa muito terrível. Muitas pessoas foram mortas pela Igreja Católica por conta desse Tribunal do Santo Ofício. Aqui, ó, para garantir que os fiéis seguissem à risca suas determinações, o Concílio de Trento ordenou a reorganização do Tribunal do Santo Ofício, criado em 1231, com o objetivo de vigiar, julgar e punir os acusados de heresia. Heresia, gente, era aquela pessoa que discordava, né, da doutrina da Igreja Católica, que tentava praticar feitiçaria, ritos pagãos, qualquer coisa que contrariasse, que fosse um pecado diante da doutrina cristã, né? Então isso era considerado um herege, isso era considerado um ato de heresia. Então essa pessoa ela era pega, ela era julgada, ela ia ser interrogada, julgada, né? E depois ela ia ter a sentença dela, que era a morte por enforcamento, por queimar a pessoa viva, enforcar e depois queimar, torturar com fogo e depois queimar na fogueira. Às vezes eles queimavam, gente, eles levavam para um quarto onde tinha lá uma fornalha, eles esquentavam os ferros e ficava queimando a pessoa com o ferro quente, né, para a pessoa confessar o pecado e tal, e depois queimava a pessoa na fogueira, né? Às vezes enforcava, às vezes colocava, tinha vários instrumentos, gente. Tinha uma roda que a pessoa ficava deitada em cima dessa roda, e quando eles giravam essa roda, ela dobrava a coluna da pessoa, a pessoa sentia muita dor, sabe? Tem a foto também, gente, da cadeira da bruxa, né? Que era uma cadeira de madeira que eles amarravam a mulher, semelhante àquela cadeira elétrica dos Estados Unidos. A pessoa era colocada e em cada braço ela botada ali um cinto, tipo apertando os braços, aqui o tórax, a cintura, as pernas, o pé, o pescoço, a testa, tudo era passado um cinto, né? E eles iam colocando agulha por agulha, enfiando na pessoa, né? Até a pessoa morrer. Depois a pessoa era queimada na fogueira. Tinha vários. Tinha um negócio, gente, que eles colocavam no pescoço da gente aqui, levantava o queixo. Quando a pessoa levantava o queixo, eles botavam um negócio pontudo, que uma ponta pegava no queixo e outra ponta pegava no peito. Então, se você baixasse a cabeça, enfiava no seu queixo e no seu peito. Aí você poderia morrer, né? Morrer aos poucos. Tinha também um capacete que eles colocavam de ferro na cabeça da pessoa, e a pessoa ficava lá suando com aquele capacete na cabeça, sem poder tirar, porque ela era com a chave, era colocado, tinha um cadeado, né, do capacete. E era diversos. As ideias eram ideias malucas. Colocava o cara dentro de uma roda, de um tambor, como se fosse um tambor redondo, né? E dentro do tambor tinha umas pontas de faca. Aí eles fechavam o tambor e botavam o cara para descer numa ladeira dentro do tambor. Quando a pessoa chegava lá embaixo, a pessoa já estava todo cortado. Tinha também uma roda, que essa roda era semelhante a esse tambor, né, que também tinha as facas, que eles colocavam a pessoa dentro e girava assim como se fosse uma roda gigante, a pessoa dentro. Girava, a pessoa toda se cortava, né? Então isso tudo era feito para torturar, para a pessoa poder confessar o pecado e depois se livrar do inferno. Aqui tem uma foto só, né? Uma foto de um herege sendo queimado. Ele está sendo provavelmente enforcado, depois ele vai ser queimado. Geralmente eram milhares de pessoas, centenas de pessoas ficam vendo esse processo, né, gente, de enforcamento. Gente, nós temos aqui outro ponto, que é a contra-reforma na arte, né, o barroco. Que eles começaram a pregar, gente, a contar a contra-reforma através de uma arte, né? Produzida geralmente sob encomenda da Igreja Católica. A arte barroca tinha como objetivo educar pelo olhar, convencer e envolver emocionalmente o observador. Então tinha que ter não somente fatos, mas como a imagem. O fato ele acontece e a pessoa esquece. Naquela época não tinha fotografia, não tinha máquina de filmar, não tinha celular.
não tinha câmera, mas existia a pintura. Então o pintor que ele poderia fazer o que a igreja pedisse. Não é como hoje que você tira a foto e é do jeito que a foto tira sozinho, muito embora depois você faça um Photoshop, uma montagem, que muitas vezes você percebe aquela montagem. Mas nessa época, gente, os pintores, eles pintavam o que a igreja quisesse. Então tinha como manipular de forma mais permanente, né? Porque a imagem, a pintura, ela fica lá. E a pessoa, toda hora que a pessoa chega, a pessoa vê. Diferente de um fato que aconteceu e daqui a pouco vai ser esquecido, 1 mês, 2 meses depois é esquecido. E aí outras pessoas que não viram, que esqueceu daquele fato, eles podem continuar pecando. E você fazendo uma imagem com uma pregação naquela imagem, naquela figura, naquela pintura, você vai manter aquela contra-reforma, aqueles argumentos contra aquela reforma protestante que tinha acontecido na Europa, de uma forma mais consistente e permanente, certo? Então, gente, eu vou passar a atividade agora e a gente vai copiar e responder no caderno. Valeu?